sou a Juliana, do canal Bíblia Sagrada, e estamos aqui para o terceiro episódio da série sobre intimidade com Deus. Hoje nós vamos falar sobre leitura da palavra, por que é importante a gente ter um hábito de ler a palavra, como isso vai me trazer intimidade com Deus. E antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal para fortalecer, dar aquele like, porque amigo que é amigo dá like antes de começar o vídeo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e vamos lá pro vídeo. Por que é importante a leitura da palavra? Como isso vai te ajudar a ter intimidade com Deus, a conhecer Jesus? A Bíblia diz lá em João 1:1 que no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a palavra que estava com Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele falou aquilo que ouviu o Pai falar, ele falou a palavra de Deus aqui na terra, ele espalhou, e depois que ele subiu aos céus, a palavra foi espalhada pelas pessoas que conheceram Jesus, que ouviram Jesus, que ouviram o testemunho do Filho de Deus, e hoje ela foi escrita para que ele continuasse falando. Então eu até costumo dizer aqui nos vídeos que a forma onde mais Deus fala é através da palavra de Deus, porque no princípio Jesus era a palavra. Então para eu conhecer Jesus eu preciso conhecer as Escrituras, porque Jesus e a palavra são um, porque essas foram as formas que Deus foi revelando aquilo que ele queria dizer para nós, aquilo que ele queria deixar para nós, aquilo que ele queria revelar para a criação. Porque o que acontece hoje em dia? Eu vejo muitas pessoas pregando apenas aquilo que ouviram. Por exemplo, vai numa pregação de alguém e fala, ouviu aquilo, porque isso é certo, não sei o quê, mas nunca foi na Bíblia consultar se realmente aquilo estava lá. E muitas vezes a gente cai no engano por não conhecer a Bíblia apenas por ouvir as pessoas falando. Então, por isso que surgem várias doutrinas, várias coisas que contradizem a palavra de Deus, porque pessoas ouviram, acreditaram, tomaram como verdade aquilo que ouviram, mas não buscaram. E uma forma de conhecer Jesus é também conhecendo a sua palavra, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo que toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino e para a exortação, para nos mostrar realmente como nós devemos levar a nossa vida. Aquilo é o nosso manual de instruções. E Paulo dizia que nós devemos escutar tudo e reter apenas o que era bom. E eu fico pensando nisso porque tem gente que fala, mas eu não preciso, ou mas quem é que vai me ensinar? Porque na Bíblia existem duas situações. Uma situação que diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e uma situação que nos mostra que nós precisamos de um mestre. E uma situação que eu posso exemplificar bem para vocês é quando Marta e Maria estavam com Jesus. Maria, ela se sentou aos pés de Jesus porque ela precisava ser ensinada, ela precisava ouvir de um mestre. Mas muitas vezes os discípulos, os apóstolos estavam na sua caminhada cristã espalhando o evangelho e eles não precisavam que ninguém ensinasse, porque eles tinham um relacionamento com Deus e Deus já revelava aquilo que ele queria, já revelava a palavra, já ensinava todas as coisas. Então a gente cai nessas duas situações. Muita gente não lê a Bíblia porque diz que não entende, que não consegue compreender. Através do nosso relacionamento diário, de oração, de vida com Deus, a gente vai começar a compreender. Existem milhares de versões mais fáceis que eu posso dizer para vocês, a NVI, a NVT, a NTLH, são versões da Bíblia que são na linguagem contemporânea, que é mais fácil de ler, porque tem muita gente que fala, eu não leio a Bíblia porque eu não compreendo. Mas se eu leio a Bíblia e eu tenho um relacionamento com Deus, o Espírito Santo está disponível para me ensinar todas as coisas. Mas mesmo assim ainda tem gente que não consegue compreender. Então essa pessoa vai precisar de alguém que ensine, alguém que seja mestre. E existem pessoas que podem ensinar a Bíblia. A gente tem diversos cursos na internet, a gente tem diversos estudos disponíveis, gratuitos, outros pagos, outros que são mais profundos. Inclusive eu posso indicar um para vocês aqui, a Escola Bíblica Schubert, por exemplo. É uma escola que ensina a Bíblia, que vai ali nas Escrituras, que destrincha, que explica o significado das coisas, e tem me edificado muito, porque tem coisa que eu leio e eu compreendo, mas tem coisa que eu leio e eu preciso ir em um nível mais profundo de compreensão, porque eu ainda não consegui entender aquilo que o Espírito quis dizer naquela palavra. Então tem muita gente que dificulta esse processo de aprender a Bíblia, de leitura da palavra, porque fala que não compreende, mas isso não é desculpa, porque nós temos o próprio Deus e nós temos hoje diversas ferramentas que vão nos ajudar a compreender a palavra. E é importante, porque como que eu vou conhecer a Jesus? Porque é muito fácil falar, eu quero conhecer Jesus, mas como que eu vou conhecê-lo sem me relacionar com aquilo onde ele está? Porque ele é a palavra só um, porque no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo é a palavra de Deus, e o verbo é Jesus. E hoje
eles são um. Então é necessário eu conhecer. Até porque Pedro vai dizer lá em 2 Pedro que nós precisamos estar aptos para responder quando as pessoas questionam a nossa esperança. Então, às vezes a gente treme quando chega um ateu e pergunta uma coisa complexa a respeito da nossa fé. Mas nós devemos estar aptos para responder aquilo que as pessoas nos questionam sobre aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos ter precisão. Até porque se a gente ouvir algo que não condiz com a palavra de Deus, a gente vai falar, não, isso não tá na Bíblia. Porque é examinar tudo e reter o que é bom, o que vai nos edificar, o que vai nos levar para cima. E a palavra de Deus, ela produz vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Por quê? Porque Jesus vive, ele ressuscitou, então a sua palavra é viva. Ao entrar em contato com a palavra, isso gera vida em nós. Então como que você vai começar a criar o hábito de ler a palavra e começar a conhecer Jesus através da palavra de Deus? Fazendo. Eu falei isso no vídeo anterior, que é fazer por obrigação até que se torne um prazer. Porque nem sempre você vai acordar e falar, nossa, hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. Nossa, hoje eu estou com vontade de estudar as Escrituras. Nem sempre você vai acordar com esse anseio. Mas quando você cria o hábito, na verdade, quem gosta de ler vai me entender. Que às vezes você vai ler um livro e você fica tão empolgado, tão curioso com o que vai acontecer com a história, você fica tão envolvido que você quer ler aquele livro muito rápido. E com a palavra de Deus não é diferente. Quando você começa a entender, quando você começa a ler e acompanhar a história, você fica ansiando pra ver o que vai acontecer e o que aconteceu depois, mesmo que você já saiba, porque todo mundo sabe muita coisa da Bíblia, que escuta, que em pregação, que vai na igreja, vai na escola dominical e consegue entender, você fica ansioso, você começa a se sentir parte do contexto da história, assim como é quando você vê uma série no Netflix ou quando você lê um livro. Então, é você estabelecer hábitos. Eu já falei anteriormente do WhatsApp, que me ajudou a contar mais as coisas para Jesus. E hoje, estabelece um horário do seu dia. Às vezes, quando você acorda, um livro aí que ficou bem famoso, que é o Milagre da Manhã, que as pessoas começam o dia às 5 horas da manhã e tal. Estabelece um tempo. Tenha disciplina na sua vida com Deus. E você vai sentir prazer, porque você vai começar a conhecer a história e entender aquilo que aconteceu, para você ter precisão e para você não ser enganado facilmente. E isso vai ser uma forma de você criar intimidade com Deus. Então é isso, essa é a dica que eu posso deixar pra vocês de como a leitura da palavra vai te ajudar a conhecer Jesus, a ter intimidade com ele. Espero muito que vocês tenham gostado do terceiro episódio. Aqui na tela tá aparecendo os episódios passados, então clica aqui e acompanha tudo. Espero muito que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like, me seguir nas redes sociais. Um beijo e tchau!